Bom dia, família, graça e paz, tudo bem? Mais um dia aqui juntos, compartilhando da palavra de Deus. Eu quero começar com você lendo lá em Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, que diz assim: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Então olha só, eu estou aqui, criei uma linha, vamos dizer assim, de raciocínio, para que nós possamos aqui perceber esses elementos fundamentais, que eu acredito que Deus trabalhou em Josué antes de entrar na terra. Então, falamos sobre entender a transição, falamos então aqui agora, ontem, sobre identificar com propósito, e agora eu quero falar com você sobre nós temos a disposição de pagar o preço. Nesses dois versículos aqui, Deus traz para Josué essa perspectiva, que há um preço a pagar. Então, eu e você precisamos de entender que há um preço a pagar para conquistar a terra prometida. E aqui existem muitas pessoas que não conseguem aqui equiparar ou ainda encaixar o preço e a graça, como se fossem duas coisas opostas. Não, a graça ela não anula o preço, pelo contrário, a graça ela me permite pagar o preço, entende? Então olha só, eu e você precisamos de perceber que a graça é a promessa, ok? Então nós recebemos a promessa da terra prometida, mas agora nós vamos pagar um preço para nos apropriar dessa terra que nós recebemos de graça. Nós precisamos entender que nós não merecíamos essa terra, nós não merecíamos nada disso, Deus nos deu, só que agora eu preciso me apropriar, e isso é uma questão de fé. Então muitas vezes o preço não é fazer, claro que nós vamos fazer, sempre a fé vai levar à prática, mas inicialmente não é o que eu tenho que fazer, inicialmente é uma questão de crer. Só que Jesus ele vai trazer em outras partes, e aqui eu menciono duas, lá em Lucas 14, 28 ao 32, Jesus sempre vai falar, antes de iniciarmos algo, nós precisamos calcular e decidir se estamos dispostos a pagar o preço. Porque se eu não estiver disposto a pagar o preço, não adianta nem eu começar. Então a gente vai ver muitas pessoas, que elas vivem na base da frustração, elas são frustradas, Frustradas por quê? Por causa dos seus resultados. Os resultados delas são horríveis. Por quê? Porque elas não entenderam que é necessário pagar um preço. E a posição delas geralmente é de vítima, ou por algo que aconteceu, algo que alguém fez, ou decepcionou, ou se as pessoas, o mundo e o próprio Deus estivessem devendo algo a ela. Mas se nós formos ver a fundo a condição dela, por que o resultado dela é fraco? É porque ela é fraca em pagar o preço. Ela não tem disposição de pagar o preço. Então preste atenção, você nunca vai ter um resultado que você não estiver disposto a pagar o preço para alcançá-lo. Esqueça, isso não vai acontecer. Isso é uma ilusão, é por isso que as pessoas ficam frustradas. E aí Satanás utiliza dessa frustração para que elas ficam aqui oprimidas pelo maligno. A mãe de Tiago e João chega para Jesus também e diz: Jesus, o dia que tu sentar no trono, no reino, o meu filho Tiaguinho senta num lado e o Joãozinho senta no outro. Aí Jesus, a maneira que Jesus pergunta é fantástica, está lá em Mateus 20. Jesus diz assim para eles: olha, você sabe o que estão falando primeiro, mas depois ele diz assim: será que eles podem beber o cálice que eu estou para beber? O que Jesus está dizendo, gente? Jesus está dizendo, eles têm a disposição de pagar o preço? Eles querem sentar no lado do trono, mas não é sobre sentar no trono, é sobre a disposição de pagar o preço. É sobre a disposição de beber o cálice. Todas as coisas, guarde isso, todas as coisas têm uma etiqueta de preço. E se você estiver disposto a pagar, você vai levar a mercadoria. Do contrário, não vai alcançar o resultado desejado. Então não adianta você aqui, ficar deslumbrado com o resultado de algo, ou com o resultado de alguém, e você não estiver disposto a pagar o preço. Obviamente, tu olha para Jesus, ele é o Filho do homem, desceu da glória, obviamente eles viam tudo que ele fazia, e eles querem sentar do lado dele. Então, eles querem sentar, mas eu estou dizendo, gente, para sentar do meu lado tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço. Ou seja, existe algo a cumprir. E eu e você então precisamos entender que para nós entrarmos na terra prometida existe um preço a pagar.
Como eu falei para você, a graça não anula o preço, mas ela nos permite pagar o preço. Só que o preço nunca será maior do que a graça. Israel, já tinha recebido pela graça a terra prometida. Só que agora é necessário pagar o preço para possuir. Assim somos eu e você. Em Cristo nós recebemos todas as coisas, mas agora precisamos pagar o preço para nos apropriar delas, apropriar daquilo que já é nosso. E a pergunta é: você está disposto a pagar o preço pelo seu casamento? Pela sua empresa? Pelos seus negócios? Você está disposto a pagar o preço de ser um profissional de relevância? Está disposto a pagar o preço e ser usado por Deus para transformar a cidade que Ele colocou você? Está disposto a pagar o preço para estabelecer o reino de Deus no lugar onde Deus colocou você? Você está disposto a pagar o preço para possuir a terra prometida? Precisamos estar dispostos a pagar o preço. Para finalizar, rapidamente eu quero aqui mencionar duas coisas, dois equívocos em relação ao preço. Um eu já falei aqui, eu já falei até aqui, que é a questão do crer. O preço nem sempre é fazer, inicialmente é crer. Nessa porção que nós vemos, Josué 1, 7 e 8, a gente vai ver que Deus diz para Josué: Josué, tu medita na lei, que está falando da palavra de Deus, medita na lei, faz o que ela diz e fala ao povo. Então ele está dizendo o quê? Para que isso? Para gerar fé. Então o preço é para crer. O preço é para crer. Acredite em mim. Muitas pessoas, elas acham que crer é algo muito simples. Não, gente, crer não é algo simples. Não é algo comum, não. Crer não é assim. Crer demanda de um compromisso, entende? De uma intensa entrega àquilo que Deus falou. Então, pagar o preço para crer. Então não é simplesmente fazer. Quando você decide pagar o preço para crer, o que vai acontecer? Fazer é uma consequência, porque o que você faz é resultado daquilo que você crê. Então a pessoa quer pagar o preço para fazer, não, precisa pagar o preço para crer. Porque quando você crê, existe um outro elemento, e em outro momento oportuno eu vou falar especificamente dele, que quando você crê, você identifica com o propósito e você crê nisso, algo dentro de você é gerado, que é a paixão. Irmãos, e quando você está apaixonado, não importa o preço, você está disposto. O que tiver que fazer, você vai fazer. Por quê? Porque você crê, porque você está apaixonado por aquilo. Segundo aspecto, para nós finalizarmos. Segunda coisa que é necessária é nós pagarmos o preço na coisa certa. Existem muitas pessoas que eles pagam o preço, mas eles pagam o preço na coisa errada. Por isso que eles não atingem o objetivo. Então eles se dedicam muito, eles fazem muita coisa. Pagar o preço não está ligado a fazer muita coisa. Não está ligado a fazer todas as coisas. Pagar o preço está ligado em você fazer aquilo que Deus designou você a fazer. Entende? É isso. Porque se você pode fazer muitas coisas, você pode fazer todas as coisas que você, 24 horas por dia, ficar fazendo coisas, e ainda assim não atingir resultado. Você vai ficar cansado, vai ficar esgotado e não vai cumprir o propósito de Deus. Então você tem que pagar o preço certo, ou melhor, você tem que pagar o preço na coisa certa. Muitas pessoas pagam o preço na coisa errada, e o resultado então ele é uma tragédia. A pessoa acaba cansando, a sua fé acaba desanimando na fé, acaba naufragando na fé, desistindo do propósito de Deus. Mas eu e você precisamos de entender, estarmos dispostos a pagar o preço para possuirmos a terra prometida. Amém? Deus abençoe a sua vida.